Glória a Deus. Você que já é inscrito nesse canal e tem nos ajudado a divulgar esse canal, Deus abençoe poderosamente. Estamos orando para que você seja uma bênção na mão do Senhor e também receba as bênçãos da mão do Senhor. E se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like para nos ajudar, dê seu like, faça comentário, compartilhe com seus familiares, seus amigos, com seus grupos. Leva essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo e seja ricamente abençoado para a glória de Deus. Apóstolo Pedro, sua primeira epístola, capítulo 1. Glória a Deus. A mensagem do Senhor Jesus Cristo era uma mensagem onde levava um convite para o homem arrepender-se, a converter-se, a entrar no reino de Deus. E essa convenção, é para uma mudança de vida. O dever do cristão, ao se converter a Cristo e viver a prática do Evangelho, é para haver mudança no seu viver, transformação na sua vida. E esse converter é um processo que requer crer, requer que você creia, requer que você queira. Não é só crer, é preciso também querer. Então há esse processo para mudança do crer, do querer e do praticar. É necessário que o cristão assim age. E aqui nós vamos lê-lo, esse capítulo 1, esses 2 versículos primeiro, para nós pegar essa história, o que Pedro fala, como exemplo desse processo da nossa vida. Porque nós vamos nos enxergar aqui por meio dessa palavra, nós vamos nos enxergar aquilo que já houve como mudança e aquilo que ainda precisa mudar para que nós sejamos uma bênção. Porque esse é o destino do cristão. É uma promessa de Deus fazê-lo ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ser uma bênção aí? E quem já é uma bênção? Oh, glória! Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Digam graças a Deus. Pode dar um glória e se sentar em nome de Jesus. Observe como Deus, ele honra aqueles que o honram. Observe a definição aqui: Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro. Um Pedro que o Senhor encontra a primeira vez, ele um pescador. E naquele momento, ele como pescador, Jesus o convida para fazer dele pescadores de homem. Veja bem a mudança que é. Um homem que arma as suas redes e pega o peixe. Agora, um homem que, segundo o propósito de Deus na vida dele, ele vai ganhar almas. Já é uma diferença muito grande.
E esse Pedro, o processo dele, quando nós olhamos as Escrituras, veja bem que esse homem foi o homem que Jesus, João escreveu que por 3 vezes Jesus perguntou: Simão Barjona, você ama a mim mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor. Novamente o Senhor pergunta: Senhor Barjonas, Simão Barjona, você ama a mim mais do que esses outros? Sim, Senhor. Mais uma vez Jesus pergunta: Simão, tu amas a mim mais do que esses outros? E ele chama de Simão como nominando o pai de Pedro, para identificar que nessa relação de Jesus com o ser humano, nós devemos amar mais que Jesus do que o próprio Pai e aqueles que estão em nossa volta. Então, quando Jesus pergunta a 3ª vez, ele diz: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Isso indica, irmão, que nenhum de nós está alheio aos olhos do Senhor. Está alheio ao conhecimento dele a nosso respeito. Todos nós, o Senhor contempla e sabe bem a nossa vida que estamos vivendo. Senhor, tu sabes, ele disse: Simão, pois quando tu se converteres, apacenta minhas ovelhas. Quando tu se converteres. Poxa, e Pedro não era convertido, um homem que mostrava todas as características que precisa ter um cristão, quase todas, porque Simão era um homem corajoso. Era um homem tão corajoso que ele foi capaz de andar sobre as águas em alto mar, dentro de um vendaval. Isso até que o medo chegou a ele. Mas também esse Simão, esse Pedro também era covarde, a ponto de negar Jesus. Esse Simão era tão valente que ele disse que estava preparado para morrer por Jesus. Ele é um homem tão disposto para defender o Senhor, que ele puxou a espada e cortou a orelha de um servo, de um sacerdote. Veja bem esse homem que Jesus mandou ele se converter. Um homem que em algum momento ele era tão cheio do Espírito Santo que ele entendeu a revelação do Evangelho, ele entendeu a revelação de Cristo. Quando Jesus perguntou quem ele era, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: pois, Pedro, não foi carne nem sangue. Mas esse mesmo homem cheio do Espírito Santo, depois estava tão carnal, agindo tão intempestivo, que deu lugar ao diabo. Precisou Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. O Pedro, que depois se tornou um pregador que arrebatou multidões para se converter. Um Pedro que agora é um legislador da palavra de Deus e um escritor. Mas 25 anos depois, Jesus enxerga ele como um crente. Ele era seguidor de Jesus, mas não era crente. Então, Deus nos deu Pedro como exemplo para nós perceber alguns pontos dessas características que ainda há em nós. Alguns momentos, sai da igreja convicto de ser fiel ao Senhor, defendendo, em defesa do Evangelho. Em alguns momentos,
torna-se infiel, desmotivado. E como é que esse homem alcançou a condição de ser reconhecido agora pelo Senhor que ele era crente de verdade? Como foi que ele disse o que foi preciso? Ele precisou lutar contra ele mesmo. Porque nós aprendemos, irmãos, glória a Deus, nós aprendemos a guerrear contra o diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Mas o que nós repreendemos em nome de Jesus, dizendo que é do diabo, é aquilo que vem de encontro a nós. Mas aquilo que eu produzo contra mim mesmo, alguém de vocês repreendem? Está repreendido, Satanás, essa minha atitude. Aconteceu alguma vez? Eu já vi a minha esposa uma vez repreender. Está repreendido, Satanás, essa atitude que eu estou tendo. Mas não sei se é porque eu tenho mais tempo com ela do que com vocês, mas foi a única pessoa que eu vi. Que normalmente a maioria dos cristãos são intempestivos. Ele anda com os nervos à flor da pele. E Pedro, ele nessa carta, ele ensina o que é, qual a condição de eu me tornar agradável aos olhos do Senhor. Porque, irmão, essa conversa de cristão, dizer que Deus entende o seu jeito, Deus entende, mas Ele não está de acordo. E por Ele não estar de acordo, você vai ser julgado pelas suas atitudes. E as suas atitudes podem ser prejudicial, muito prejudicial. Não só no mundo espiritual, mas também nessa vida. Ah, Deus sabe, mas não está de acordo. Ele não está de acordo com essa sua intenção intempestiva, sua maneira, essa sua... Então, Pedro, ele diz como eliminar as fontes que faz o homem se tornar tão carnal. Ele diz no capítulo 2, deixar toda malícia e todo engano. Eita! Agora eu não posso olhar para fora. Agora eu tenho que olhar para dentro de mim. E olhar como é que eu estou me comportando com a minha natureza diante dos olhos daquele que está me contemplando. Porque muitas das vezes o meu olho faz juízo, o meu olhar faz julgamento dos outros, mas de mim, da minha pessoa, eu não faço. É comum um crente se achar autossuficiente. E como é que ele está autossuficiente? Quando a palavra não é para ele, é para o outro. Ah, se Anderson estivesse no culto, era só para ele está se achando autossuficiente. E a palavra não era para Anderson, que ele não está, Deus não é doido, a palavra é para você. Você tem que se encontrar, se enquadrar na palavra. E se achar essa sua malícia e esse engano, de você ver que o erro do outro e não vê o seu. Aleluia. Ele diz toda malícia, engano, infingimento. Eu sei, irmão, que na época atual, ser sincero, sincerão,
a gente gera até problema, por ser sincero. Mas acontece que o cristão não pode deixar de servir a Deus com a sua sinceridade. É pedir a Ele sabedoria para que seja sincero sem ferir o outro, sem atacar o outro. Talvez no momento eu não seja sincero, eu fico quieto, mas como irmão, a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. Como irmão, depois, querido, querida, eu quero tratar aquele assunto, aquele dia, olha, e falar para a pessoa a sinceridade. Porque o cristão, ele cria, formaliza uma identidade. E a identidade é para mudar circunstância. Mas a maioria dos cristãos, a circunstância faz uma identidade nele. Passa a viver fingindo. Oh, glória! É uma benção, papai. E a vida realmente não é aquilo. E a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele diz que Deus espera mais de nós na salvação. Ele espera que eu receba essa luz dele e queira caminhar na luz. Eu percebo no dia a dia da igreja, em conversa, em assuntos, em atitude das pessoas, que eu vejo, eu vou orar. Meu Deus! Porque são atitudes totalmente adversas o que a salvação chama para imprimir em nós. Deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja. Ah, pastor, eu não tenho inveja não. Ah, nisso aí eu estou livre. Eu estou livre. Eu já vi pessoas dizer assim. Quem já viu um velho desse ou uma velha desse, um carrão desse? Isso é o quê? Inveja. Você queria que ele não tivesse, porque é velho e porque é velha. É algo que está na mente. Aleluia. Não é que você queira o carro dela, mas é muito velha. Eu vi agora recente. E eu ouvi de um cristão. Rapaz, tem hora que eu não entendo a justiça de Deus. Um velho desse, um carrão desse, enquanto eu só tenho uma bis. Mas aquele velho que ele diz que tem o carrão, que ele deve ter uns 80 anos, a história dele é que trabalha desde criança. Esse outro, que diz só tem uma bis, trabalhou fora do Brasil numa empresa uns dias e trouxe o dinheiro e come do juro daquele dinheiro. Que ele diz isso. Então ele não é homem de perspectiva de empreendimento. Então ele vai comer até acabar e ficar sem nada. Enquanto o velho, aquele senhor, que eu não posso citar o nome dos dois. Então o cristão ele precisa ter uma mente de Cristo, uma visão de Deus para a vida. Ele disse, olha, tem que deixar toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, toda murmuração. Toda murmuração. Não é uma murmuração, não, é toda. Você tem que aprender a não murmurar. Murmurar é insatisfação, é gratidão, é ingratidão. Murmurar
Murmura na segunda a sábado. Se a coisa não tiver do jeito que ele queira que esteja, ele já brada, e já murmura, e fica tempestivo, fica tempestiva. E Deus contempla, desejando que você faça a melhor coisa da salvação para agradar. E no versículo 2 ele diz, desejar. Eu disse que a transformação desse processo é no crer. Você precisa crer que essa palavra é para mudança da sua vida. Mas também precisa querer. Aí ele diz, desejar afetuosamente como menino novamente nascido. Nós fomos gerados por Deus na palavra, fomos nascidos de Deus. Agora, eu preciso desejar como afetuosamente, como menino nascido, preciso do leite racional. Por que aquele leite racional? Porque o seu espírito é alimentado pela palavra. A palavra tem que ter ser racional para que o seu raciocínio compreenda, entenda, gere fé e pratique. A palavra, ela alimenta, ela é racional, porque você vai entendendo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra. Glória a Jesus. Então, é preciso eu desejar afetuosamente, ter afeto por ela. Como é que eu vou mudar? Deixar de ser o Pedro, o Simão, para tornar-me o Pedro, o Petra. Aquele a quem Jesus disse aquelas palavras que entregaria a chave do reino. Quando é? Como é? Eu preciso também desejar afetuosamente, não falsificada. Eu já ouvi crente daqui dizer, essa palavra não é para mim, tem noite que o pastor prega, não tira nem fim. Daqui. Eu já sei disso. Então uma pessoa dessa, ela está propensa a tropeçar no dedo mindinho do capeta e sair tombando por aí. E se não tiver uma mente voltada para Jesus, ele se borracha no chão. Não falsificada. Não ser. O que é falsificado? É falso, irmão. Você não pode ter uma vida, como eu disse. Você tem uma identidade. Essa identidade é para mudar a circunstância. A sua identidade de Cristo na sua vida. Esse modelo que Ele lhe dá pelo Evangelho. Você vai mudar. Você vai acreditar que isso vai mudar. E Deus vai mudar. Precisa querer. Precisa praticar. Não falsificado. Para que por ele vá descrescendo. Aleluia. Então Pedro, que uma hora era assim, uma hora era do outro jeito, uma hora era desse jeito, que é um modelo, um tipo de crente como nós às vezes somos, 25 anos depois, ele precisou passar por esse processo. Ele precisou passar por esse processo. E como foi que ele alcançou esse processo? Ele praticou o que a Bíblia diz e ele escreveu. Capítulo 1, versículo 13. Olha aí o que ele diz. Cingindo o vosso lombo com o vosso entendimento. Você sabe o que é isso? Fecha a brecha, crente. Cingir o lombo com entendimento é fechar brecha. É Deus despertar para você aonde você está falhando e você fechar a brecha. Para que fique lacrado. Para que não haja lugar para o inimigo. Ele diz, ó, cingindo o vosso lombo do entendimento. Sede sóbrio. Gente, o que a gente conversa com crente destemperado,
nervoso. Aqui no Nordeste a gente chama assim, mundiça. O que a gente vê de crente mundiça? A casa, a forma de falar com a família, com os filhos, com a mulher, as regras de mundiça. Mundiça, a linguagem nordestina. Aleluia. Veja bem, irmão. Sede sobre e esperai inteiramente na graça. Pedro, 25 anos, ficou recluso, se preparando para ficar dependente da graça. Quanto tempo você tem buscado para se preparar? Preparar para Deus e para ter uma vida boa. Porque, irmãos, a maioria dos evangelhos ensina prosperidade, mas prosperidade não é vida boa, não. Prosperidade é ter dinheiro, fortuna, bens, mas isso não é vida boa, não. Não é ter vida boa. Ter vida boa é ter um relacionamento completo com Deus, para que sua paz não se perca, pois você foi justificado pela fé para ter paz com Deus, para não perder a paz. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está ele dizendo: esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Uma graça que se revelou quando você aceitou Jesus. Mas você não entende isso. Não busca sobriedade. Não busca se cingir. Está sempre exposto. Aleluia. E Tiago diz: na ira do homem não opera Deus. E a gente vê a atitude de cristão hoje que não faz coisas piores porque tem medo da cadeia. Se desse um jeito assim, não, você pode fazer que você não vai ser preso, mas fazia na hora. Aleluia. Infelizmente, irmão. E Pedro, esse homem, ele diz assim: e como filho obediente, praticar isso é mostrar para Deus a sua obediência. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Quer dizer, é outro estágio de vida. E não viver a vida que você vivia, que Jesus lhe chamou para lhe salvar. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. É transformação de conduta e de caráter. Não é só comportamental, é conduta e caráter. Caráter mudado. Um caráter que passa a ser idôneo. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse Pedro, que foi eleito como nós fomos eleitos, depois dessas atitudes dele de transformação que Jesus viu e disse: você vá lá em Jope, na rua direita, tem 2 Simão lá, um é o Pedro e outro é o curtidor. Você procura o irmão Pedro, o Cornélio. Vá lá. Porque não é só obra, mas tem que ter obras para salvação.
Você não é salvo pelas obras. Mas um salvo também sem obra não é salvo. Essa invenção de ser crente e está tudo bem, isso é uma invenção que vai trazer prejuízo e dano para muita gente. Para muita gente. É preciso você ter o interesse de mudança, de querer fazer parte. Paulo diz, a minha luta é eu ser achado em Cristo. Olha aí, eu tenho uma luta para lutar, não é contra demônio, não é para arranjar emprego, não é para alcançar bem, não, é para eu ser achado em Cristo. Ser achado, e só é achado em Cristo se viver essas virtudes, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos obedientes, não vos conformando, filhos obedientes. Então, Pedro, como nós, foi eleito. O que é essa eleição? Quando nós fazemos assim, irmãos, nós respondemos a Deus o chamado da eleição. E quando nós respondemos a Deus esse chamado, então a urna celestial onde foi depositado o voto sobre você, ela será aberta e encontra você. A sua aceitação, o seu querer afetuoso de viver essa palavra. Quando é encontrada essa urna, é declarada ao céu, aleluia. Esse aqui respondeu à eleição, correspondeu o meu voto. O voto que Cristo deu pelo seu sangue, esse aqui correspondeu. Então ele é anunciado no céu. Os anjos, é por isso que Jesus disse, se não confessar, não se trata apenas do aceitar, irmão. Se não confessar diante dos homens, eu nego você diante do Pai e dos anjos. É porque você tem que responder à eleição. E a resposta à eleição, a urna celestial é aberta, posso dizer assim, anunciado aos céus, quem é você, o eleito de Cristo? E o céu fica sabendo, os anjos ficam sabendo, os demônios ficam sabendo, o inferno fica sabendo, e ele teme a tal ponto que treme. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, Pedro, aqui, o Senhor faz uma definição, gente. Esse é Pedro. Apesar dele ser o escritor, mas é o Espírito Santo que está dando a ele essa direção, essa identidade. Pedro, apóstolo. Antes, ele não tinha uma identidade. Ele seguia Jesus. Jesus disse, Simão, filho de Barjonas. Olha a identidade dele. Ele seguia Jesus. Ele era convidado por Jesus. Ele era discípulo de Jesus. Mas veja bem, qual era a identidade dele? Jesus disse, Pedro, Simão, filho de Barjonas. Essa era a identidade. Agora, depois do processo que ele passou de mudança, para se converter, para que a eleição dele fosse confirmada, o Espírito Santo define, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Anderson, filho de José Célio Leninha, outrora, agora Anderson,
Filho da obediência da promessa em Cristo. Tem uma definição. Aí você não quer receber esse título de Deus? Não se trata de uma carteirinha de membro do restaurador divino. Não se trata de um certificado de batismo do restaurador divino. Não se trata de uma carta apostólica. Não se trata. Se trata de um selo de Deus na sua vida. Aleluia. Isso é uma razão que todas as pessoas que aceitam Jesus tendem de ter esse interesse. Tendem de querer isto. Tendem de querer isto. Glória a Deus. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Claro, irmão. Deus chamou nós sabendo quem nós somos. A presciência é um atributo da onisciência de Deus. Ele sabe de nós hoje, sabe de nós amanhã, depois, no futuro. Ele sabe. Acontece que eu também tenho que saber quem eu sou, o que eu sou, o que faço, o que tenho que deixar de fazer, para onde eu vou, quem me aguarda lá. Isso é um processo. Ele diz, Pedro, após Jesus Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito da obediência. Em santificação, olha o processo. Um processo de santificação na obediência. Quer dizer, cingir os lombos, processo de obediência e de santificação. Ser sóbrio, processo também. Tudo aquilo, desejar o alimento, o leite racional, um processo de santificação. Não é à toa que Jesus disse, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Que palavras são essas? Essa aqui. Essa palavra, eu tenho que ser sóbrio, glória a Deus, eu tenho que ser sóbrio. Eu tenho que ser obediente, glória a Deus, eu tenho que ser obediente. Eu tenho que cingir os lombos do meu entendimento está meio perturbado, eu tenho que mudar. Porque Deus não está pedindo nada que Ele não tenha nos capacitado. Até que Paulo diz que nós temos poder do que pensar. Você tem o poder de pensar, trocar o seu pensamento, como eu disse na abertura. Tiago diz que eu posso transferir, mudar minha tristeza em alegria. Eu amanheci hoje, estou afim. Você pode tirar esse bico, você pode mudar. É cumprimento da palavra em você. Agora, se você não quer cumprir a palavra, aí estou afim não. Mas não está querendo cumprir a palavra. Tiago diz, você pode mudar essa maneira. Você está triste, pode transformar em alegria. Você está alegre, você pode transformar em pranto. O que é isso? Quantas notícias que mexem com o sentimento da gente, e a gente estava alegre naquele momento, a gente tem uma notícia, a gente começa a chorar. Transformou. É cumprimento de palavra, irmão. Aleluia. Ele diz dessa forma, segundo a presciência dessa santificação na obediência à aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz seja multiplicada. Irmão, a graça e a paz. A paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, graça e paz, e BBB, bababá. Irmão, não se trata disso não. Graça seja multiplicada.
Pastor, me dê um exemplo de graça multiplicada. Paulo cita lá em Coríntios. Quando você tem prontidão de servir, quando você tem prontidão para doar, quando você propõe no coração semear, aí Paulo declara que Deus fará multiplicar a sua sementeira e abundará em toda a graça. E você sabe que tem outro crente assim, né? Ele não é assim para comprar coisa velha, gastar com besteira, mas para servir na palavra o que Deus diz, olha. Passa dentro d'água com a sorrisal na mão, tirar da casca e não molha. Nós temos que viver isso, irmãos, aleluia. O nosso tempo é muito curto, glória a Deus. O nosso tempo é rápido. Tiago diz, Pedro fala a mesma coisa. É como uma flor que nasce belíssima. Mais tarde vem o sol, aquece, ela seca e o vento carrega. É muito rápido. E às vezes nós diz assim, eu queria viver 120 anos, eu queria viver não sei quantos anos, ô besteira. Ô besteira esse seu pedido de querer ver um rodeando. Para quê? Para você ter mais tempo de desobediente e seu castigo ser maior na eternidade? Não, irmão. Senhor, faça-se cumprir minha tua vontade e o tempo determina o Senhor para a minha vida. Eis-me aqui. Estou entregue ao Senhor. Aleluia. Deixe que eu vá para onde o Senhor está me prometendo. Bora. Estou na hora. Bora. Aleluia. Então Pedro fala aos dispersos de Pontos, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Estavam dispersos. Dispersos porque havia uma perseguição. E nesse tempo era difícil, irmão. Não havia um culto abençoado desse, com um pastor abençoado desse ensinando, dizendo coisas e achando graça. Eles pegavam um pedacinho de uma leitura da Bíblia e liam meses, semana, quando dava para ler. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu conheci um senhor, uma senhora no sítio do Rocha e um senhor no São Brás, que eles aos 80 e tantos anos, os pais dele foram crentes de um pastor que vinha nessa região, saia por aqui. Segundo as histórias, esse pastor foi morto aqui em cima da serra e queimado pelas inquisições. Essa senhora do sítio, esse senhor do São Brás, ela dizia, o pastor vinha numa mula e trazia o escrito num papel, na bochecha. Na bochecha. Claro que o papel daquele tempo era bem grosso, né? Que enrolava sabão, enrolava açúcar, né? Papel bem grosso. Mas olha a dificuldade que ele trazia para não salivar e estragar o que estava escrito. Tirava quando via alguém. A dificuldade que era. E aceitava, recebia aquela palavra, recebia Cristo no coração. Ele fazia o itinerário, ele voltava com 3, 4, 5 meses. Aí quando voltava, e aí meu irmão amado, ele passava aqui pelo Tapuí. Nesse tempo Tapuí tinha um bocado de gente que aceitava Jesus. E aí meu querido, como é que está? A pessoa citava aquilo que ele aprendeu, o pastor. Pastor, a graça de Deus seja muito... Está gravado. Hoje, crente, difícil gravar texto bíblico, mais que não sei o quê. Difícil gravar um texto bíblico. Mas, aqui está a palavra que Deus Pai na presença chama todos nós
para viver essa obediência. Cabe a quem agora? Cabe a quem? Não falo pelos outros, falo por você. Cabe a quem? Cabe a você, cabe a mim. Aí cabe a mim viver isso. E vivendo isso, nós só temos a agradecer, porque temos o nosso futuro garantido no Senhor. Amém? Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus.